Fluminense terá novidade na partida de amanhã contra o GV San José pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A gente já sabe dois relacionados aí do Fluminense que são novidade para essa partida. Um deles, inclusive, deve ser titular nesse jogo. Além disso, a gente tem a arbitragem definida para o jogo de domingo contra o Santos. Tem ex-fluminense soltando o verbo sobre o seu futuro e informações importantes também sobre o futebol feminino do Flu. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Esse vai a campo amanhã pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Vamos enfrentar o time do GV San José da Bolívia em casa no Maracanã. Nosso primeiro jogo em casa na competição. E para isso o treinador Renato Gaúcho deve promover algumas novidades. A tendência é que o Fluminense vá a campo com um time alternativo, visto que a gente tem uma grande sequência de jogos até a Copa do Mundo de Clubes em junho. Então é preciso dar uma mesclada ali no elenco, dar uma dosada na carga de trabalho, né, que os jogadores vão estar tendo ali no time do Fluminense, e com isso o Renato Gaúcho deve poupar alguns jogadores para essa partida de amanhã. A gente conseguiu apurar a informação de que o lateral esquerdo Léo Jans, nascido em 2005, estava no sub-20 tricolor até o começo desse ano, foi promovido em definitivo ao profissional, deve fazer a sua estreia na partida de amanhã. A tendência é que ele seja titular, né? O René, portanto, seja preservado desse jogo e com isso faria a sua estreia, o seu primeiro jogo com a camisa do Flu. Léo Jans é um jogador que chegou na base do Fluminense já para o sub-20, teve passagem pelo São Paulo, também pelo Palmeiras e vinha sendo o titular da equipe. No jogo do sub-20 que rolou hoje, o titular acabou sendo o Wagner, que era da Esquadrilha 07, subiu para o sub-20, estava retornando de lesão, jogou nessa partida, já que o Léo Jans agora é profissional do Fluminense e deve ser titular nessa partida de amanhã. Se por um lado é uma noite de estreia para o Léo Jans, por outro é uma noite de desfalque de ídolo da torcida tricolor. A galera do site Nosso Flu traz a informação de que o Thiago Silva deverá ser poupado pelo Renato Gaúcho e não deve atuar nessa partida de amanhã contra o GV San José. A gente tinha comentado aqui, né, de time alternativo e tudo mais, alguns jogadores sendo poupados. Agora o Nosso Flu dá nome aos bois em uma posição específica e deixa claro, né, o Thiago Silva não vai para o jogo amanhã. Talvez o jogador mais afetado por sequências longas, né, o Fluminense precisa preservar demais. Aliás, ele é o grande pilar da defesa do Fluminense. O pessoal no vídeo de mais cedo estava me cornetando aqui, dizendo que eu reclamo muito, que eu não acho ninguém bom o suficiente para o Fluminense. O Thiago Silva eu acho o Thiago Silva muito bom, um zagueiro, para mim, o melhor zagueiro da América do Sul. A gente não pode correr o risco de perder ele por desgaste muscular ou nenhum tipo de lesão. Então, eu concordo com a decisão de poupá-lo dessa partida de amanhã. Agora é ver se a dupla de zaga que for a campo vai dar conta do recado, ainda mais sabendo que na lateral esquerda tem um jovem jogador, um estreante ali, né? Pode acabar sentindo um pouco o peso de uma Copa Sul-Americana, uma noite de Copa no Maracanã e tudo mais. Mas eu acho uma decisão correta, sim, tá, do Renato Gaúcho. O time do GV San José é uma equipe muito fraca, com todo respeito ao adversário. Nem com os 3.000 metros de altitude eles conseguiram vencer a União Espanhola. Aliás, eles precisaram de um gol no finalzinho para empatar o jogo ali. Então, assim, é um adversário bem modesto que o Fluminense vai enfrentar. Acho que a gente pode sim se dar o luxo de poupar o Thiago Silva para não ter esse risco de perdê-lo mais à frente em jogos importantes do Campeonato Brasileiro, né, da própria Sul-Americana, ou quem sabe até do próprio Super Mundial. Outro jogador que também será relacionado para essa partida de amanhã, outro jovem jogador, estava um tempinho parado, sofreu com lesão no começo desse ano, é o volante Wallace Davi. Ele era o camisa 5 da Esquadrilha 07, campeã da Copa do Brasil e do Brasileirão Sub-17 no ano passado. Subiu no começo dessa temporada, chegou a ser titular no primeiro jogo lá com o Marcão, mas teve uma lesão muscular, ficou um tempinho de fora e nessa partida de amanhã voltará a ser relacionado. No entanto, com a nossa apuração aqui, a tendência é que ele comece essa partida no banco de reserva, diferentemente do Léo Jans, que será o titular na lateral esquerda. Falando no sub-20 tricolor, já que eu mencionei, teve partida hoje à tarde contra o Red Bull Bragantino fora de casa. O Fluminense está sofrendo bastante no Brasileirão da categoria e novamente não conseguiu vencer a partida. A gente saiu atrás do placar
e chegou ao empate com esse gol aí, ó, do lateral direito Júlio Fidelis. Se liga aí no vídeo, ó, o Juan Palacios pela direita driblou pra lá e pra cá, levou no fundo, fez o cruzamento e o Júlio Fidelis, lateral direito, aparecendo como atacante lá na área de cabeça, fez o gol de empate tricolor. O Júlio Fidelis já tinha feito gol de cabeça também na Copa São Paulo de Futebol Júnior, naquele jogo contra o São Paulo que a gente acabou sendo eliminado, e é um dos jogadores cotado ali para subir para o profissional do Fluminense. A gente sabe que o Guga está lesionado, a gente só tem o Samuel Xavier como opção para o setor. O Caio Borges, que era da esquadrilha, né, do Sub-17, então uma categoria abaixo do Júlio Fidelis, agora está no Sub-20 tricolor, joga no time alternativo, então em tese seria o reserva do Júlio Fidelis, treinou com a equipe do Flu nesse começo de semana, na segunda-feira ele estava participando ali do treino lá no CT Carlos Castilho. Ele e o Júlio Fidelis estão disputando ali essa posição para subir, né, fazer parte do elenco do Fluminense, pelo menos nesse momento em que o Guga está fora por conta de lesão. E aproveitar também para dar um destaque aqui para o Juan Palacios, que deu a assistência desse gol. O portal Xeren Stuff lembra muito bem aqui, né, que ele, que é um jogador nascido em 2006, tem 2 gols e 2 assistências nos últimos 3 jogos do Fluminense, né? Ele fez o gol do Fluminense na derrota no Fla-Flu, deu 2 assistências em cruzamento. O Juan Palacios é colombiano, chegou no Fluminense daquela parceria com o Rojo FC, que é um clube formador lá na Colômbia, ganhou seu espaço aí na equipe Sub-20, foi titular no jogo de hoje e deu essa assistência para esse belo gol de cabeça do lateral direito, Júlio Fidelis. A gente tem uma informação importante para trazer para você sobre o futebol feminino do Fluminense. Tem novidade, tem torneio novo surgindo no calendário. Só antes disso, rapidinho, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco Central alcança, a galera chega junto, comenta, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Carlos Pedro de Aracruz, no Espírito Santo, para o Evandro de São Gonçalo, Vander Lúcio de Governador Valadares, em Minas Gerais, Carlos Alberto de São Luís do Maranhão, Luizinho de Soledade, em Minas Gerais, e para o Marcos Menezes de Itabuna, na Bahia. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Se quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora do futebol feminino tricolor, porque a FER já anunciou o retorno da Copa Rio Sub-20 feminina e o Fluminense será um dos participantes. Esse torneio só foi realizado uma vez, lá em 2023, o campeão naquela altura foi o Flamengo, e nessa edição de 2025, além do Fluminense que vai participar, teremos Botafogo, o Flamengo, Vasco da Gama, Carepabeus e o Santa Cruz disputando a competição. Muito importante, né, que o calendário do futebol feminino fique cada vez mais consolidado aqui no Brasil, tenha competições para as jogadoras, né, principalmente também nas categorias de base, né, para melhorar a nossa formação. Aliás, ontem teve a vitória do Brasil no amistoso contra os Estados Unidos, a primeira vez que o Brasil venceu os Estados Unidos nos Estados Unidos no futebol feminino. A gente sabe que os Estados Unidos é uma grande potência nessa modalidade e teve participação de garota de Xerém, tá? O segundo gol do Brasil, o gol decisivo marcado pela Amanda, teve a assistência da Luane. Se liga aí, ó, no lance, a Luane recebeu esse passe, invadiu a área, cruzou rasteirinho ali, a Amanda empurrou para o fundo das redes, fazendo o gol da vitória do Brasil no finalzinho da partida. A Luane, formada pelo Fluminense, deixou o clube rumo ao Grêmio e hoje ela é jogadora do Atlético de Madrid, da Espanha, uma das grandes potências mundiais do futebol feminino. Então aí um talento formado lá em Xerém, dando alegrias para a seleção principal feminina, como a gente já está muito acostumado a ver no futebol masculino também. Quero falar um pouquinho agora sobre Fluminense e Santos no domingo, jogo importante, válido pelo Campeonato Brasileiro, porque a CBF definiu o árbitro dessa partida. E olha, sinceramente, achei uma ótima notícia, porque o retrospecto do Fluminense com esse árbitro é fantástico. Quem vai apitar o jogo é o Felipe Fernandes de Lima, lá da Federação Mineira. E ao todo ele já comandou 8 partidas do Fluminense, com 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Fluminense jamais foi derrotado sob o comando do Felipe Fernandes de Lima. Isso totaliza um aproveitamento de 83,33%. Cara, isso é muita coisa, um aproveitamento muito bom. No entanto,
A última partida foi um empate, tá? Foi Fluminense 1-1 Internacional no Maracanã pelo Brasileirão do ano passado. Esse é o árbitro que será o responsável por comandar o jogo do domingo. Espero que o Fluminense mantenha esse retrospecto de jamais ter perdido com ele e acumule mais uma vitória. Ex-jogador do Fluminense solta o verbo, fala sobre o futuro e descarta treinar o tricolor. Estamos falando do Felipe Melo, a gente vai falar bastante sobre isso, tem uma declaração importante dele aqui. Só antes, rapidinho, lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, lá vai ter o link, você vai clicar lá, automaticamente vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central Fluminense, e aí você vai clicar no botão seguir no canto superior direito da tela, para começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? A gente espera você por lá. Vamos falar um pouquinho dessa declaração. O Felipe Melo está aposentado, hoje é comentarista do Grupo Globo, mas não esconde de ninguém o seu desejo de se tornar treinador de futebol. Ele já falou que vai começar a treinar em junho de 2026, já falou que tem seu staff formado, mas naturalmente, depois da demissão do Mano Menezes, muita gente começou a cogitar, principalmente na torcida, tá? O Felipe Melo como treinador do Flu. Acabou que o Renato Gaúcho foi contratado e, pela informação que eu tenho, o Felipe Melo não foi cogitado pela diretoria do Fluminense em nenhum momento. Só que depois da contratação do Renato Gaúcho, teve uma outra mudança de treinador. O Rômulo Rodrigues do Sub-20 tricolor foi demitido, Felipe Canavan assumiu essa equipe, era o técnico do Sub-17, rolou ali uma dança das cadeiras em Xerém. E aí, naturalmente, voltou um pouco esse papo de, cara, será que o Felipe Melo não vai assumir um cargo lá no Flu em Xerém, não vai virar treinador da base do Fluminense? Ele respondeu lá nos seus stories do Instagram, né, Felipe Melo, sem papas na língua, deu o papo reto e ele falou o seguinte: Não vou ser o técnico do Fluminense da base, nem de nenhum outro clube aqui no Brasil. Nós já temos super decidido, já eu e todo o meu staff, de começarmos a trabalhar só em junho do próximo ano, quando surgir a oportunidade, claro, só em junho do próximo ano, e nós vamos começar a trabalhar fora do país. Fora do país. Aí depois, pode ser que se tiver alguma oportunidade, a gente possa trabalhar no Brasil também. Mas a ideia, o início, é trabalhar fora do país. E como a decisão já foi tomada, a Bíblia diz sim, sim, não, passou disso é precedência. Então, fora do país, pode ser que no futuro, quando estivermos bem preparados e capacitados, se tiver uma oportunidade, a gente possa treinar algum time no Brasil. Valeu? Tá aí então a declaração do Felipe Melo, disse, né, que não vai assumir o Fluminense agora e nem tão cedo. Primeiro ele já decidiu que vai começar a carreira fora do Brasil. Acho que o futebol brasileiro perde, tá? Porque um cara do nome do Felipe Melo, se ele faz um bom trabalho lá fora, as remunerações lá são melhores, tendência dele ficar no futebol do exterior e acabar não voltando para cá é difícil. A gente tem, por exemplo, o caso do Thiago Motta. Tudo bem que o Thiago Motta é um cara que é brasileiro, naturalizado italiano, fez a carreira de futebol toda lá na Itália, né? Um pouquinho diferente do Felipe Melo, mas a gente não consegue imaginar muito o Thiago Motta vindo treinar no Brasil, né? Um cara muito já focado no mercado europeu. E aí o meu medo é esse, porque eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu acho que o Felipe Melo vai ser um grande treinador, ele tem tudo para ser um grande treinador de futebol. E eu gostaria de vê-lo um dia, inclusive, treinando o Fluminense. Acho que nesse momento é cedo, ele precisa de um pouco mais de experiência, de bagagem, tá nesse momento fazendo o curso lá da CBF, né? Ele já tem a licença Pro da AFA, que é a Federação Argentina, está fazendo nesse momento o curso da CBF para se aprimorar e em 2026 pretende começar essa carreira como treinador. E hoje rolou o sorteio da Copa do Brasil, o Fluminense já conhece o seu adversário. A data do jogo ainda não está 100% definida, tá? A primeira partida vai ser na semana ali do dia 30 de abril e o Fluminense jogará em casa. A segunda partida na semana do dia 21 de maio, a gente vai viajar até o estado de Goiás, porque o adversário do Fluminense é a Aparecidense. A Aparecidense é um clube jovem, né? Fundado ali em 85, se tornou profissional em 92, é de uma cidade chamada Aparecida de Goiânia, que fica ali na região metropolitana de Goiânia, que é a capital de Goiás, e aí existe todo um imbróglio na Copa do Brasil quanto ao estádio que a Aparecidense vai mandar esse jogo, porque o estádio deles mesmo tem menos de 10 mil pessoas de capacidade, a Copa do Brasil não permite para essa terceira fase. Então, inicialmente, a Aparecidense já sabia disso, né, quando classificou para a terceira fase, trabalhava com duas opções para mandar o seu jogo
por essa fase da Copa do Brasil. O Serra Dourada, o principal estádio lá do estado de Goiás, a gente está muito acostumado a jogar, por exemplo, contra o Goiás por lá, né? Quando era criança, o Fluminense sempre jogava no Serra Dourada contra o Goiás. E também tem o Estádio Olímpico de Goiânia como opção. Só que com o Fluminense sendo sorteado com o adversário, surgiu uma terceira opção nessa situação, tá? A gente apurou que agora existe a possibilidade, existe muita gente interessada em levar esse jogo da Aparecidense com o Fluminense para Brasília. Brasília não é distante de Goiânia, tá? Mas a gente sabe que é um estado, né? uma região que tem uma concentração enorme de tricolores. O Fluminense com muita frequência joga por lá. Então existe agora essa possibilidade do jogo também ser disputado lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, apuração do nosso jornalista Wilson Forte, aqui da Central Fluminense. A partida vai ser em um desses 3 estádios, ainda não foi batido o martelo para saber onde será a partida de volta entre Aparecidense e Fluminense, marcada ali para a semana do dia 21 de maio. Importante frisar isso, tá? O Fluminense vai decidir a sua classificação fora de casa. O primeiro jogo é no Maracanã, no dia 30 de abril, ou melhor, na semana do dia 30 de abril, a data oficial não está definida, e o segundo jogo na semana do dia 21 de maio, fora de casa. A gente não sabe ainda se vai ser na cidade de Goiânia ou se na cidade de Brasília. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. Você concorda com a decisão do Renato Gaúcho de poupar alguns titulares na partida de amanhã contra o GV San José? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.